Precisa consultar seu nome ou da sua empresa, se está negativado em todas as bases de crédito do Brasil, possui dívidas em cartório, cheques devolvidos, ações judiciais, ou se precisa saber seu score para o mercado, saiba que a Radar Consultas homologou Chaveiro Clayton, Resolve Contabilidade, Tecnofone, Irmãos Marques e de Brito e Nunes, Sociedade de Advogados. Visite um desses credenciados e faça suas pesquisas com os melhores preços do mercado. Radar Consultas. Não troque a frequência, aumente o volume. Está no ar, Rock Phoenix. Muito boa tarde. Hoje terça-feira, dia de Rock Phoenix, dia de fazer um pouco de barulho aqui na Rádio Mega FM. E hoje estamos com uma trilha de fundo, o BG, famoso BG, um pouco diferente. Porque como vocês devem estar percebendo aqui na nossa tela, né, quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pode perceber que hoje a gente vai falar sobre Zelda. Boa tarde, Caio Bezerra. Não só sobre Zelda, mas também iremos falar sobre o novo console, né, da Nintendo, que foi lançado aí recentemente, o Nintendo Switch, né, Pedro? Que tá prometendo aí uma revolução muito grande no mercado. Já vamos falar sobre isso. Pedrão, lembrando... Assim que eu consegui tirar o volume do vídeo aqui. Calma que é muita tecnologia. Pronto, consegui. Perdão, gente. Bom, lembrando que na quinta-feira, Pedro, antes de nós começarmos aqui o programa, nós teremos uma entrevistada. Quem que é, Pedro? Fala aí. Quinta-feira, agora abrindo o hall de convidadas femininas da rádio, vai ser a Dani Cristine. Quem não conhece, pode procurar o canal dela no YouTube. Querida Dani. Vai contar um pouco pra gente sobre essa história, desmistificar um pouco essa lenda sobre religião e rock, pode, não pode, o que pega mal, o que não pega. E hoje ela vai estar aqui nos estúdios, a gente vai fazer um bate-papo legal com ela. E na quinta, ao vivo aqui com a gente, vocês podem mandar sua pergunta, pode mandar no meu Facebook, no do Bezerra, no Facebook da Mega, pode mandar no comentário desse vídeo também pelo Facebook, a gente passa as perguntas pra ela também. Só pra falar um pouquinho da nossa convidada, gente, ela é de Guararema e o canal dela tem... Eu até fiquei surpreso, Pedro, com a quantidade de acessos que tem naquele canal. Nessa era de youtubers, tá. digital influencers, é muita palavra que a gente até nem sabe falar direito. Inclusive nós podemos até falar um pouquinho sobre isso com ela, né, Pedro? Essa questão dos youtubers. Será que será que essa corrente uma hora vai ser passageira? Será que como que será que vai ser isso daí? Rapaz, tá vivo o negócio aqui, viu? Tá vivo, tá, isso aí. Tá feia a coisa. Pronto, dá uma lumiada aqui. Então vamos começar, né, Bezerra? Vamos falar sobre o Nintendo Switch. Tá meio perdido aqui, a gente vai falar sobre o Nintendo Switch, que chegou ao mercado no dia 3, um dia depois que a gente começou o Rock Phoenix. Isso é uma coincidência meio estranha, né? Se a Nintendo quiser mandar um pra cada um aqui, né? Obrigado. E o Nintendo promete uma experiência inédita para os jogadores. E o que a gente pode esperar dele, Bezerra? Bom, a Nintendo, ela... Acho que não é de hoje, né? Ela sempre, desde que surgiu a empresa, ela sempre trouxe alguma coisa revolucionária nos seus consoles. Começou com o Nintendinho, né? Inclusive os jogos também, além do Zelda, teve o Donkey Kong, que é um jogo revolucionário. Teve o Super Mario, né? Acho que é o maior expoente da Nintendo. Esse celular tá difícil, viu? Tá difícil aqui. Não me entendi muito bem com ele ainda. Bom, mas o que nós podemos esperar é inovação, que o motivo ainda não sabe se vai ser um substituto, né, pro 3DS, mas a bateria vai durar até 2 horas e meia e o dispositivo ele pode ser desconectado de um dock de processamento que envia imagens para a TV e trabalha também como modo tablet, Pedro, ligando as duas partes do seu controle a ele. Então, a Nintendo ela sempre trouxe, né, essas inovações. No Nintendo Wii trouxe aquela... Acho que foi a pioneira, né, de trazer a interatividade. Muito criticado, né? Mas é criticado por aquelas pessoas aqueles gamers que gostam mais de coisa de gráficos, né? Que é mais ligado a gráficos. Mas o slogan da Nintendo com o Wii foi... nossos gráficos não são bons, mas a questão é a diversão, né? Aquela questão de você interagir. Foi uma luta também até contra a obesidade também, né? Uma interação um pouco também maior.
Mas vamos falar do Switch, ele serve como um console de mesa, né? Pra você jogar na sua casa. Adaptável, igual estávamos falando aqui. E você pode desplugar ele, o diferencial dele é que ele vira um portátil também. É o novo diferencial da Nintendo, que eu acho que isso daí vai dar uma revolução. E o legal também é que o jogo é em cartucho também. Muita gente também torceu o nariz por causa disso. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E o que chama atenção, Bezerra, é que a Nintendo tá obrigando as outras fabricantes de consoles a se reformular, né? Sair daquele mesmo quadrado, pensar fora da caixa, literalmente, né? Porque se tem um console como esse, que você pode estar jogando na mesa, putz, minha mãe chegou em casa, quer assistir aquela novela dela, meu pai quer assistir o jogo, putz, beleza, se desconectou, não vai perder. Exatamente, você pode jogar no seu quarto, você pode levar ele às vezes pra fora, porque tem essa opção de jogar offline também. Então você não precisa necessariamente tá grudado ali num Wi-Fi ou numa TV. Você pode simplesmente pegar o jogo que você já tá ali dando continuidade e dar continuidade dele. Repetindo o que nós falamos aqui, você pode jogar até 2 horas com ele desconectado ainda. E um jogo como o Zelda, né, que é o Breath of the Wild, que exige muito, né, porque é um gráfico, a gente tá mostrando algumas imagens aqui. Um gráfico de ponta, né, uma jogabilidade. Eu vi um pouquinho do game, depois eu vou até falar um pouquinho sobre ele mais, mas é isso aí, a Nintendo ela sempre trabalha com inovações, né, Pedro? E como nós estávamos falando aqui, o cartucho foi uma das coisas que assustou muita gente, que você, né, principalmente aqueles gamers, né, que são o pessoal mais chato, que é mais ligado a gráfico, que você tem o PC, o Xbox One, tem o Play 4, e a Nintendo mostrou que vai fazer no cartucho, vai compactar o tamanho dos jogos. Uma vantagem dos cartuchos é a velocidade de carregamento deles, né, Pedro, em relação às mídias de disco, né? E numa era que você, assim, acho que desde do PlayStation, se eu não me engano, tinha o Dreamcast também, que era tudo em CD, o revolucionário CD, né? Numa era onde todo mundo agora tá apostando em CD, DVD, Blu-ray, a Nintendo vai e volta pras origens, volta com cartucho, só que não aquele cartucho antigo, que você ia ficar soprando, colocar lá, soprava de novo. Muita gente falava, pô, você sopra, você tá estragando o cartucho, mas cada vez que você soprava o negócio pegava. Era engraçado, né? Naquela época eu jogava videogame e ficavam falando, vai estragar a TV. Verdade, minha avó não deixava jogar na Nunca TV. dava uma justificativa, né, do porquê que jogar videogame estragaria a TV, né? Eu tinha o Master System na época, eu não tinha o Nintendo porque eu não tinha tanto dinheiro assim. Eu tinha o Master System na época, eu jogava Sonic, essas coisas, mas eu nunca podia jogar na TV da minha avó. Cara, eu já tive tanto, agora fugindo um pouco, né, do assunto, mas cara, eu já tive tanto videogame, cara. Cara, um dos que eu mais gostei, mas que não era meu, infelizmente, foi o meu primo, o André. Ele tinha um Nintendo 64 quando lançou. Cara, a gente passava horas e horas na frente da TV jogando o Mario World, né, do 64, cara. Esse é clássico, né, cara? Nossa, E um dos jogos, assim, eu acho que um dos jogos mais difíceis pra época quando lançou. O grau de dificuldade era muito grande, cara. E por falar em Nintendo 64, o primeiro Zelda que eu fechei, o primeiro foi o Zelda do Nintendo 64, The Legend of Zelda, que lançou pro Nintendo 64, que na verdade era um remake do primeiro jogo lançado de 86, né? E, cara, aquele jogo acho que revolucionou não só a minha vida, mas de muitas pessoas que jogaram videogame, que gostam de videogame. E falando um pouco do Switch, vamos voltar a falar do cartucho, uma característica um pouco bizarra, Bezerra. É o gosto do cartucho. Bizarra Bezerra. Bizarra Bezerra. Você pegou o trocadalho? Peguei aí. Um trocadalho do carilho. Do carilho. Do carilho. E o ponto é o gosto do cartucho. Parece até um pouco estranho a gente falar isso, mas o cartucho de videogame agora ele não é mais aquele cartucho enorme, né? Seria o que? Do tamanho dessa caneca aproximadamente, né? Quando depende do console, 64. Né? Agora ele é um tamanho de um cartão de memória aproximadamente. E a preocupação da Nintendo foi o quê? Muita criança joga aquilo. A preocupação seria a criança engolir. Perder também, né? Perder ou até mesmo engolir aquilo, né? Que foi a preocupação da Nintendo. O que a Nintendo fez? Ele aplicou um agente atóxico que deixa o cartucho com gosto horrível, fazendo que a criança guspa na hora. É estranho?
A gente tem que concordar que é muito inteligente da parte deles também, né? Não, a Nintendo, como falou, ela sempre, todos os consoles dela traz alguma coisa revolucionária. As pessoas podem não gostar, pode torcer o nariz. O Nintendo, o Wii U, ele não fez muito sucesso de vendas, o que é o anterior ao Switch. Mas ele, mesmo assim, ele já era revolucionário dentro Com certeza. da adaptabilidade dele. Eu acho que pode não agradar os jogadores mais antigos. Tá acostumado a um controle, ficar ali, né? No máximo 2 controles, estourando 4 quando era o Nintendo 64. Pode não agradar muito esse tipo de jogador. Mas a gente tem que reconhecer, a gente tem que dar o braço a torcer, que é uma tecnologia incrível, né? A gente tá vivendo uma era que a tecnologia tá se desenvolvendo muito rápido. E a gente tem que entender que a jogabilidade de videogame tá ficando cada vez melhor, né? A gente pega realidade virtual aí, até que os próprios óculos de realidade virtual. Então, a gente pode até não gostar, pode, mas a gente não pode também falar mal, porque gosto cada um tem o seu, tem né? que Mas respeitar, tem né, cara? É questão de respeito também, tem que ser né? justo também, né? Justiça e respeito. E a gente tava falando também do Nintendo Switch, do cartucho. O outro diferencial é o controle, que se chama Joy-Con, e traz alguns elementos interessantes para o jogador. O Joy-Con é dividido em 2 peças, mas dessa vez você pode juntar as duas através do próprio console, Fazer né, que fica em modo tablet, individual. ou através de um suporte, que transforma em um joystick tradicional. E o mais legal, Bezerra, é que você não precisa comprar outro desse. Cada parte do controle, se você quiser jogar com um amigo, cada parte funciona como um joystick individual. Pode ficar estranho pra quem tá acostumado a pegar aquele controle, né? Com as Igual duas do mãos, Xbox, tudo, o do Play grandão. 2, tudo. E pra você jogar às vezes com uma mão só, ou adaptar ele pra jogar com as duas, pode ficar meio estranho. Mas já é uma economia pro bolso do consumidor também, né? Falar em economia, uma coisa que a gente também precisava ver é o quanto que isso vai custar aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente sempre não pode o divulgar preço aqui... na sim. rádio, né? Preço de produtos terceirizados, Mas podemos falar que com certeza aqui vai ser muito mais caro do que qualquer outro lugar, né? Isso pode ter certeza. Pra quem tá com o FGTS, tem bastante FGTS pra receber aí, quem sabe não é a hora, né? Se você quiser, não for casado, tiver uma graninha sobrando aí, vai economizando aí, que você vai gastar uma grana boa. Mas a sua parceira compartilhar esse momento nerd com você... vai que vai. Vai que vai. Gostaria de mandar um abraço aqui pro Carlos Eduardo, pra Natália Siqueira e pro Lucas, meu primo, mandou. Aô, aí sim, hein? Um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando, essa galera que sempre dá maior força pra gente. A Nath que fica ali, pega um pedaço do tempo dela ali, fica ali operando a mesa. Oi, Nath. Mas ela gosta do nosso programa, Natália. Ah, sim, claro, mandar um abraço pra minha esposa também. Calma, Natália, você tá atropelando as coisas, por favor. Não fala assim no programa. Mandar um abraço pra minha esposa e a Pieta, que tava tentando dormir lá em casa, mas se a Ana ligou o rádio, ela escuta minha voz e esquece, cara. Aí sai gritando igual uma louca pela casa procurando Sério mesmo, papai. Fica... É engraçado. A Ana até filmou uma vez e mandou, cara. É engraçado demais. E a gente tá falando que a tecnologia tá avançando e mal o Switch chegou às lojas e já encontraram uma maneira de hackear o aparelho. Cara, os caras não perdem tempo, né, cara? Os caras vêem uma brecha e já vão, né? É engraçado que assim, pelo próprio navegador de Switch, os caras já conseguiu habilitar ele pro iOS. Caramba, como os caras habilitaram ele pro iOS e começaram a modificar, fazendo aqueles famosos modes de jogo, né? Que você consegue jogar GTA, é um dos mais hackeados que tem, né? Você consegue GTA até com o personagem do Toy Story, eu já vi, cara. Nossa, eu já vi do Flash, já vi do Toy Story, já vi com a armadura do Homem de Ferro. Já vi tanto molde de GTA, cara. Aí, ó, minha esposa mandou aqui, ela tava gritando aqui já. E meu irmão, meu irmão do sinal de vida, ô gordo, saudade. Marcar pra jogar um basquete aí. Tu falou, tô gostando de ver, hein? Valeu, qualquer dia eu vou trazer você aqui pra entrevistar também. Meu irmão, cara, Xbox, o bicho come o Xbox, cara. Já vi ele fechando Star Wars em questão de dias, cara. Tipo, 2 dias assim, tipo... Qual é Star Wars? The Force Unleashed? Esse e também se eu não me engano, qual que ele joga é o Assassin's Creed que tem. Cara, é uma facilidade. Eu não acostumei com o Xbox ainda, cara. Eu sou aquele do PlayStation ainda, cara. Eu sou muito fissurado em PlayStation. O Xbox eu não acostumei. Eu também, Pedro. Eu também, cara. Desde o PlayStation 1 também sou fissurado pelo PlayStation também. Mas eu acho bem legal. Na verdade, eu acho legal os dois, cara. Eu e o Léo Matos, a gente passou várias tardes já em casa jogando Master Liga, cara. Ah, do PS? É isso. Cara, a gente já passou várias tardes em casa. Inclusive, Léo Matos, precisamos marcar de novo pra
pegar um dia aí e jogar uma Master Liga. Bom, vamos falar de Zelda agora, Pedrão? Ah, peraí, o meu irmão mandou aqui, é o Assassin's Creed 4, só completando a informação. 4 é o Black Flag, né? Exatamente. Se não me engano, Black Flag. Vamos falar do Zelda, que tá rolando aqui as imagens, e vou te falar, viu, Bezerra? Eu não sou muito fã do gráfico, cara, eu não exijo muito de gráfico, acho que o jogo tem que ter uma história legal, um enredo legal que te prenda, entendeu? Sou muito fã do Castlevania, do Play 1, como já falei várias vezes, vou repetir isso várias e várias vezes, cara. Gráfico pra mim não importa muito, acho que tem que ter uma história legal, cara. Entendeu? É que depende, a questão de gráfico depende muito do jogo que você vai jogar, né? Por exemplo, você pega um jogo igual Left 4 Dead, que é um jogo que é legal você jogar com os amigos, né? É um jogo de tiro e tal. O jogo, você tem muitos inimigos vindo ali ao tempo inteiro em cima de você, então se for um jogo muito pesado, você não vai conseguir jogar, sabe? Porque são muitos elementos na tela. É igual futebol, acho que cara. Depende muito. Eu não vejo pra que ficar colocando muito detalhe em jogo de futebol, cara. Até mudar um pouco a jogabilidade, tudo bem, mas ficar colocando detalhe de olho, rosto do jogador, eu não tô interessado nisso, cara. Tô interessado em fazer gol e ficar zoando meus amigos quando eu vou jogar, cara. Ah, eu acho que já é legal já colocar a feição do jogador, já acho que é bem legal fazer um trabalho mais elaborado nesse tipo. Principalmente na grama, suor, Sim. Pra dar mais realismo, né, a partida. Mas o legal de jogar um jogo de futebol que você falou, é você fazer gol e zoar os amigos mesmo, né? Pegar, então, fazer campeonato. Reunir uma galerinha, você pega uma cerveja, compra uma pizza, fica em casa ali de boa. Só não pode pegar o controle com a mão engordurada, né? E nem ficar assistindo o replay de gol. Ou coisa pior, então, que mão engordurada, né, Pedro? Assistiu o replay de gol, fora. Não, mas depende do gol também, né? Quando é um golaço, não tem como, né? Você não querer zoar. Vamos parar de perder tempo, vamos falar do Zelda. Como sempre, você controla o... Link. Ah, não, controla o Zelda, né? Controla o Zelda. O Zelda. Como sempre, você controla o Link, que acorda uma misteriosa câmara chamada Shrine of Resurrection, ó. Shrine of Resurrection. Obrigado, viu? É que eu estudei em escola pública, não... Ah, vai merda. Completamente sem memória e sem itens. Provavelmente depois de uma grande noitada regada a vodka com a Princesa Zelda, né? Acordou sem memória e sem itens. Já conheço alguns amigos meus que acordaram assim também no motel. Sem memória, sem itens. Sem carteira, depois, sem dinheiro. Depois de 9 meses, apareceu outra coisa. Exceto por um aparelho que é uma espécie de tablet que você vai usar para se guiar e registrar as informações durante o jogo. E é isso. O jogo inteiro a gente resumiu isso. É basicamente isso. Mas você falou do gráfico do jogo, eu até que achei legal, cara. Eu achei muito legal, principalmente logo no começo do jogo que ele acaba de acordar e aparece ele numa colina assim verde, você vê lá atrás tudo. As garrafas de vodka jogadas do lado. As garrafas de vodka. Os duelinhos com dolinho. É que o gráfico é bem cartoonizado mesmo, né, cara? Sim. Mas isso já é uma característica dos jogos da Nintendo, ela ser voltada para um público, não sei se mais infantil, podemos dizer assim, mas os jogos da Nintendo eles têm uma característica meio cartoons, né? São os gráficos mais cartoonizados. Me lembrou um pouco do gráfico do Street Fighter, cara, do Street Fighter 4, esse gráfico aí. É a mesma pegada. Mas a gente tava falando que o começo do jogo é isso, é porque realmente é isso. Em apenas alguns segundos ali você já tá jogando, não tem vídeo de apresentação, tutorial, sabe? Tem umas dicas que eles passam sobre o botão, mas só. Daí no início você fica restrito a uma área chamada Great Plateau, que já é enorme, né, e livre para você explorar desde o começo, até você completar a primeira missão principal. Daí você recebe todos os seus poderes, tudo. E esse Great Plateau, ele funciona como uma espécie de tutorial, mas não tem aqueles guias, sabe, aquela coisa chata de manual, guia, tipo, faz isso, mata tal inimigo. E assim, você joga ali e depois desse pedaço que você completa em questão de minutos, você tá completamente livre para fazer o que quiser. Eu acho que a grande sacada do Zelda é realmente eles levaram ao pé da letra o negócio de mapa livre. E depois isso aí é uma coisa que eu vou até falar um pouquinho mais, ô Pedro, porque na verdade esse lance do mapa livre é uma coisa que vem lá desde o primeiro Zelda, isso daí vem desde 86, isso aí. O Zelda, ele foi um jogo, a saga Zelda é uma saga revolucionária dentro do mundo dos games, cara. Mas agora parece que eles realmente abriram um novo leque, né, pra um mapa livre, né?
que é o seguinte, você pode ir diretamente pro chefe final a partir do momento que você passa nisso. A gente não vai ficar dando spoilers, né? E provavelmente se você fizer isso já logo no começo do jogo, você vai morrer sem eu posso muita falar chance. um pouquinho, isso já não é spoiler, mas eu posso falar um pouquinho da jogabilidade do jogo, Claro. o que eu senti, o que eu vi assim. O jogo ele parece um pouquinho a forma de bolo dele, acho que eles pegaram um pouquinho do jogo do Nintendo 64, que o personagem ele pode improvisar armas, pode pegar galho pra bater, Galinha. galinha. Pode pegar cogumelos, coisas que estão ali no cenário, pode subir em árvores, isso daí é escalar árvores, escalar montanhas, ele pode fazer também. Já mistura um Pode pouco pular. de Mario com Donkey Kong, né? Pode pular. Sobe em árvore. Pega cogumelo, sobe em árvore. Então, pode pular, então, mas parece que a jogabilidade é bem simples. A questão da mira também tá bem parecida, similar com a do 64, quando ele vai usar o arco e o estilingue, né? Que é acho que é famoso, né? O Link, o herói Link usa o arco e flecha, o Zelda usa o estilingue e o arco e flecha dele, né? E o que o pessoal tá comentando muito na internet, Bezerra, é que eles não esperavam isso da Nintendo, porque assim, tudo que você faz no jogo é por conta própria. Eles não têm missão pré-definida, não tem um roteiro no jogo. Você vai fazendo o que você quiser, você explora. E pelo que se falaram, assim, vale a pena você explorar cada pedaço do mapa. Mesmo que às vezes você não siga um roteiro muito certo. Só que o pessoal achou meio estranho porque tem um comentário na internet que é assim: o jogo é irônico, vindo de um jogo da Nintendo que é conhecida por sempre facilitar as coisas para os jogadores. Parece que o Zelda veio aí pra quebrar esse paradigma ou esse preconceito que as pessoas têm contra a Nintendo, né? Bom, essa questão de enredo, não sei, viu, cara, o que dizer. O jogo, na verdade, ele tem sim um enredinho definido ali, mas ele é mais aberto pra exploração do mundo, na verdade. Então, mas será que isso daí consegue prender o jogador por muito tempo? Porque se não tiver uma história, o que prende o jogador dentro do jogo? Será que depois de um tempo não fica muito repetitivo? Olha, o que pode prender o jogador às vezes é o preço do console e o preço do jogo. Porque você não vai ter dinheiro pra comprar outro, você vai jogar aquilo lá mesmo. Não tem muito o que você fazer. Bezerra, um pouquinho antes de você falar, manda um abraço pra Estampando Ideias. Procura aí, gente, facebook.com/estampando-id. Lembrando que nesse sábado, provavelmente a Amanda, que é a grande amigona minha, vai deixar com a gente um kit pra gente sortear. A gente vai tentar sortear na terça ou na quinta que vem um kit com uma camiseta, uma caneca e um squeeze da Rockin' Things, Bezerra. Ah, aí sim, hein? Aí sim, né? Daí o pessoal fica ligadinho que semana que vem, na terça, a gente vai falar se a gente já vai sortear na terça ou na quinta. E o kit vai fechado pra pessoa, pode vir retirar aqui com a gente. Lembrando, mais uma vez, que a Dani vai estar aqui com a gente na quinta. E na semana que vem a gente tá tentando marcar com a Renata Rubilar, né? Renata que já apresentou, amigona nossa aqui, já apresentou o Jornal Novo Tempo algumas vezes aqui. Lembrando a todos que vocês podem procurar o vídeo também pelo YouTube. É só entrar no YouTube, procurar Rockin' Things. E sugestão de pauta, algum jogo, alguma série que você quer que a gente fale aqui, manda no comentário do vídeo. Quem tem... Ó, estamos falando de Mario aqui, ó. Quem me tem no Facebook, quem tem o Bezerra, pode mandar. Também eu vou deixar os abraços pra mandar no fim, Bezerra. Pode ir falando aí sobre o jogo, o que você queria falar. O José Henrique aqui, ele falou, um jogo que também vai lançar é um jogo do Mario. Com certeza, né? Nintendo, se não lançar um jogo do Mario, não é Nintendo, né? Se eu não me engano, vai ser o Mario Kart, um dos primeiros que vai ser lançado. Bom, pra falar um pouquinho da saga Zelda, a saga Zelda ela foi lançada em 1986, Pedro, o primeiro jogo pra Nintendo, pro Nintendinho, né, pro NES, o pessoal. A saga foi criada por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. O que você quer dizer desse nome? Tezuka. Prefiro não comentar. Então, mas falando um pouquinho, você falou dessa questão de exploração de mundos. Logo no primeiro jogo de 86 ele já tinha essa possibilidade. E isso daí é copiado, foi tão revolucionário que é copiado até hoje. Não posso dizer copiado, mas é inspirado, né? Inspirou muitos games aí que até hoje seguem essa forma, inclusive o Skyrim. Pra quem jogou The Elder Scrolls 5, né? O Skyrim bebe muito dessa fonte de exploração de mundo aberto. O próprio GTA também bebe muito disso. Exatamente. O Zelda ele foi uma revolução nos jogos de RPG para videogames. Ele justamente porque ele tinha um enredo tão elaborado para a época, quebra-cabeças tão complexos. E também essa questão da exploração do mundo. Pra você ter uma ideia, a Nintendo, na época do lançamento do jogo, ela proibiu que as revistas da época fizessem detonado do jogo pra não quebrar a surpresa, entendeu? Pra ver como é que é a coisa. Se eu não me engano, quem nunca passou raiva naquela fase da água do Zelda?
Do primeiro Nintendinho ou você tá falando do 64? Temple of Water. Ah, do 64? Nossa senhora, cara. Você, como é que era o nome do peixe lá? Aquilo- Lorde Jabu Jabu, né? É de passar raiva, cara. Que se você não desiste no jogo naquela fase, você não desiste mais, cara. Nossa, mas era difícil, mas era legal, né? Que o negócio era um desafio, Com certeza. era muito desafiador. E o enredo do jogo era bem simples, assim. Era simples, mas elaborado ao mesmo tempo. Tinha o Ganon, né? Ganondorf, que era o principal antagonista, que ele escapou do Dark World, que é como se fosse o inferno daquele mundo lá. Aí ele quer se apoderar da Triforce, que é uma relíquia deixada pelas deusas que criaram o mundo, que pode trazer tanto harmonia pro mundo, como pode trazer a destruição dele. Aí ele quer se apoderar desse artefato, aí ele sequestra a princesa do reino, que é justamente... O Link. a princesa Linka. Princesa Linga. E aí vai o Zelda... Não, o Zelda. contrário. Mas é engraçado ver que até hoje a galera meio que se confunde, né? Acha que Zelda é o nome do personagem mesmo. Ah, o nome do reino é Hyrule. Hyrule, nome do reino. Fica meio complicado até pra falar, ó, bezerro. Hyrule. É Hyrule. Hyrule. Que nós é BR, nós fala Hyrule. É até mais fácil, né, falar Hyrule. Mas o jogo, a saga Zelda já teve várias continuações, já teve pra continuação pro próprio Nintendinho mesmo, teve o Zelda 2, que o pessoal que jogou um não gostou tanto porque ele já era jogo de plataforma, né, de igual estilo Mario, de pular e tal. A galera não curtiu muito, mas vendeu, sabe quanto? Mais de 4 milhões de unidades mundo afora, mais de 4 milhões. Pouca coisa. Aí teve também continuação pro Game Boy Advance, pro Wii U, pro Nintendo 64. Teve 2 jogos pro Nintendo 64, inclusive. E é isso aí. Zerra, vou, antes da gente se despedir, mandar um abraço pro pessoal que tá sempre acompanhando aqui. A Ana, a Pietra, né, que é minha esposa e minha filha. A Dani Santana, que, ela tá meio numa correria, mas ela já falou pra mim que ela posso ir mandando todos os links pra ela, que ela tá procurando, ela tá assistindo assim que dá tempo, que ela acompanhava a gente desde o primeiro Rockin' Things que a gente fez, que não era nem com você ainda, com o Diogo que eu apresentava. Vou pegar uns bonequinhos do Link, do Zelda e vou mandar pra ela. Mandar todos os links. Um abraço pro Wendel lá no Mais Brasil, o Bilek que esteve aqui com a gente na quinta-feira passada, o Lucas, meu primo, o Everton também, parceirão, bisonhento, vive acompanhando a gente, a Amanda do Estampando Ideias, a Bruna lá de São Paulo, que também sempre assiste a gente, a Dani Cassiano, que da última vez falou que chegou bem no finzinho do vídeo, mas fica tranquila, Dani, pode assistir depois, né? Assim que acabar, pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar. Quem quiser também continuar aqui pra escutar a playlist também, né, Pedrão? Com certeza. Tem também a Rafaela Vieira, a Amanda Prado, Karine Souza, a Natália Siqueira ali, que tá se achando porque fez o segundo furo na orelha ali. Rebelde. Vai enroscar o fone no furo da orelha, eu quero ver, viu? Ao Carlos Eduardo, que tá sempre acompanhando a programação da Mega. E ao Luiz Gustavo, que apresenta dia de quarta-feira o Gran Reserva. O Coluna Gran Reserva, sucesso aqui na Rádio Mega FM 87,9 MHz. Bom, ficamos por aqui por hoje, Pedrão. Acho que falamos bastante. Isso aí, lembrando que quinta-feira tem entrevista com a Dani Cristina. E semana que vem a gente vai tentar fazer esse sorteio do kit, só depende da logística da Amanda vir deixar com a gente aqui. Cara, deu uma vontade de jogar Zelda agora, velho. Vamos pra casa jogar. Nossa, Zelda, acabou. uma Tá vontade todo de mundo jogar. dispensado, viu? O pessoal Todo tá mundo- dispensado, pode todo mundo ir pra casa jogar. Pegar maratonar esse jogo novo aí, com vontade, cara. Lembrando a todos, pra ficar com a playlist, infelizmente a gente não pode deixar a playlist rolando no Facebook. O Facebook proíbe por questão de direitos autorais, né? Mas acesse no site megafm879.com.br, acompanha por lá. E no YouTube também a gente não pode deixar pelo mesmo motivo, mas acompanha pelo Galera, site, galera. acompanhem, gente, por favor. Vamos escutar música boa. Vamos semear a música boa, vai. Semear o caos, a desordem e a Por causa da desunião. desunião. Tá Vamos certo. Separar as famílias brasileiras, instalar o caos. Mas vamos só dar uma... Antes de ir embora, repetir de novo o endereço do site da rádio, pra quem quiser conectar na playlist. megafm879.com.br. Pode procurar também no YouTube Rockin' Things. A gente tem o canal lá, daqui a pouco o vídeo já tá lá. E tem também pelo Facebook, Rádio Mega FM 879. Pode procurar, pode curtir, pode compartilhar, por favor. Bom, ficamos por aqui, então. Quinta-feira tem mais. Lembrando que teremos entrevista com a Dani Cristine aqui na quinta-feira. Até lá. Até lá, gente. Fui!